20 de dezembro de 2022. Vou pedir para... Oi, boa noite. Alguém poderia dizer a data e a hora? Poderia dizer a data e a hora e dizer uma mensagem? Data e hora? Data, hora e dizer a sua mensagem do dia. A mensagem do dia hoje vai longe. Quer uma mensagem boa? Quero. Então vamos lá. Legal? Bacana. Não. Horário. Vamos lá. São 21h50 do dia 20 de dezembro de 2022. Você conhece a história daquele cubano, o Garcia? Não. Garcia estava andando pela ilha de Cuba, um cara de uns 60 anos de idade, e Cuba já está com esse problema desde 1959, né? Do regime cubano comunista. Então ele está andando pela ilha e encontra lá, um determinado momento, aquelas bombonas grandes de combustível e algumas cordas. Ele fala, poxa, isso aqui é interessante, pode ser que a gente utilize isso aqui para alguma coisa. Aí ele pega e vai, esconde num outro lugar, no meio do mato, vai para a casa dele e lá ele fica pensando num plano de fuga. É isso mesmo, não falei plano de viagem, plano de fuga. Então ele vê os provimentos que ele tem em casa, como que ele pode improvisar uma outra coisa, e ele volta para esse lugar no meio do mato, onde ele escondeu tudo. Aí ele faz umas amarrações ali com as bombonas e as cordas e joga aquilo lá no mar, se lança ao mar com um único remo improvisado também, assim como esse bote, e poucos mantimentos, um pouquinho de água. E aí ele começa a remar, porque ele tinha visto a distância que ele teria que percorrer de Havana até Key West, nos Estados Unidos. Ele começa essa travessia na parte da noite. Só que muita gente não sabe, mas o mar ali é altamente infestado de tubarões. E ele vai indo, aí vem o dia, um dia muito quente, ele começa o processo de desidratação, começa o processo de bolha, não pode beber água salgada do mar, né? Então tá bem difícil para ele continua remando, e todo cansado, fraco, cheio de bolha, ele vai em frente. Até a hora que ele, por sorte, depois de muito remar, depois de dias, ele conseguiu chegar em Key West. Quando ele pisa em terra firme nos Estados Unidos, tem uma lei lá, lei do pé seco, pé molhado, né? Quando você pisa em terra seca, você vai ser aceito pelo governo americano, senão você é deportado de volta para Cuba, né? E aí ele ajoelha, faz um agradecimento a Deus sobre isso daí que aconteceu com ele. Ele sabe que muitas pessoas da travessia pereceram, ficaram pelo caminho. E ele sabia que ia pagar um preço muito caro, não ia ver mais o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, os amigos dele. E ele consegue ficar então nos Estados Unidos. Aí minha pergunta é a seguinte, por que ele fez todo esse esforço de sair de Cuba e ir para os Estados Unidos? Uma travessia muito arriscada no mar. Por quê? Comunismo? Comunismo? O comunismo, ele sempre viveu no comunismo, né? Tá acostumado já. Por que ele fez isso? Para provar a liberdade? A liberdade? Vamos dar uma ideia para você. Se eu puser um passarinho numa gaiola, deixar a portinha aberta, o que ele vai fazer? Vai fugir. Vai embora, né? Ele vai buscar a liberdade, não é isso? Então, o engraçado é que quando você fala da liberdade do passarinho e do Garcia, o Garcia viveu a vida inteira no comunismo. Ele viveu a vida inteira nesse regime. Ele nunca conheceu um único dia, uma única hora sequer de liberdade. Não é estranho que ele tenha procurado a liberdade? Sim. Então a moral da história é que quando Deus fez todos os seus seres, ele pôs na essência de cada um, tanto do Garcia como do passarinho, na essência a liberdade. E deu também para todos eles o livre-arbítrio. Então ninguém deve ser escravo de ninguém. Essa que é a principal moral da história. Então cada um tem que fazer por onde ser livre, se manter livre a todo custo possível. Aí. Bonita história, parabéns. Tamo junto. Garcia. Deus te abençoe. Tchau, meu irmão. Um abraço. Até amanhã. Amanhã tem mais história, pessoal. Então vamos... Estamos improvisando aqui que não temos internet funcionando. 51 dias de resistência, dia 20 de dezembro, está escrito ali. Boa noite, pessoal.